Vai lá. É, vamos lá, a gordura, né? O tecido subcutâneo, a gordura, ela funciona como um órgão endócrino, como se fosse uma glândula. Então, ela secreta várias coisas. E das coisas que ela secreta, ela se comunica com outras partes do nosso corpo. Então, é por aí que ela gera um efeito maléfico. Das principais complicações da obesidade, a principal de todas é o diabetes, porque o tecido subcutâneo vai e secreta várias substâncias, e essas substâncias, elas contrarregulam a insulina, que é o hormônio que o nosso pâncreas produz. A insulina, ela faz com que a glicose do nosso corpo, do nosso sangue, entre para dentro das células e dê energia para a gente funcionar, ou seja, essencial. Uma vez que a insulina não esteja funcionando muito bem por conta da resistência aquelas citocinas, aquelas substâncias que o tecido liberou, a insulina não está conseguindo fazer o papel dela, é, a gente gera uma resistência insulínica, a gente não consegue colocar com eficiência glicose para dentro da célula e trabalhar, certo? E isso é a definição de diabetes. Então, a obesidade está super, super, super relacionada ao diabetes. Além disso, está super relacionada também à hipertensão arterial. Dentre vários fatores, essa secreção de substâncias, né, gera um aumento do tônus simpático, que a gente chama. Então, nossos vasos, eles ficam mais contraídos e, tipo, e Fechado. aí, conforme mais fechados, exatamente. E conforme eles estão mais contraídos, o fluxo demora, é mais difícil para passar. Então, tem que aumentar a pressão de contratilidade cardíaca para o fluxo ir. Então, aumenta a pressão arterial. Além disso, desregula todo o nosso metabolismo das nossas gorduras, então aumenta colesterol e triglicérides também. Aumentando diabetes e triglicérides, isso aumenta muito o risco cardiovascular. Ou seja, aumenta muito o risco de eventos coronarianos, AVC, doenças que a gente chama cardiovasculares. Existe uma lesão dos tecidos de dentro dos vasos, esses vasos eles ficam machucados, e isso aumenta o risco de tanto de entupir, né, de fazer aquela placa de gordura dentro do vaso, que é basicamente, que quando é no coração é o infarto e quando é na cabeça é o AVC. E essas são doenças extremamente, que deixam muita morbidade, né? É, e a gente está falando da obesidade, mas qual é a obesidade? Quais são as doenças que ela carrega? Então, diabetes, Diabetes, pressão fala um alta, pouquinho. epidemia, que é a alteração do colesterol e triglicérides, e aí isso tudo junto vem com as doenças cardiovasculares, então AVC e infarto. Isso aí já é o É. carro-chefe da obesidade, viu, gente? São as Hum. principais. E aí tem outras coisas que eu vou passar aqui por cima. Doença do refluxo gastrointestinal. Então, quando o paciente é obeso, aquela gordura na barriga, ela pesa. E aí ele deita, ele já tem uma fragilidade do esfíncter do esôfago para o estômago. E aí aumenta a pressão dentro da barriga na hora de deitar, volta, tá bom? E aí aquele líquido gástrico, que geralmente é ácido, fica voltando, voltando, voltando. O paciente tem incômodo, tem tosse, tem ardência retroesternal, pode fazer esofagite, isso tá super é, relacionado ao diabetes. E aí, só comentando, existem alguns tipos de tratamento para doença do refluxo. E dentre o tratamento não farmacológico está a perda de peso. A gente sempre orienta no ambulatório, o paciente tem que perder peso, tá bom? Além da doença do refluxo, existem outros tipos de doença do tipo pedra na vesícula, porque as pedras na vesícula, elas são compostas, na maioria das vezes, de colesterol. Então, o paciente obeso tem relação com pedra na vesícula, tá bom? E pancreatite também. Paciente muito obeso, que tem níveis de colesterol, principalmente triglicérides super alto, às vezes pode fazer pancreatite, que é uma inflamação no pâncreas, pode ser grave, por conta da obesidade, tá bom? Outra coisa super importante, paciente obeso tá muito relacionado com esteatose hepática, que é gordura dentro do fígado. Essa gordura dentro do fígado, ela não dá sintoma nenhum, ela no geral passa meio despercebida, mas ao longo do prazo ela pode gerar problemas, tá bom? Porque essa gordura lá dentro do fígado, ela fica gerando um processo inflamatório bem lento, bem insidioso. Só que essa inflamação ao longo do tempo pode gerar uma alteração e aí aumenta o risco de fazer câncer, tá bom? E isso é super importante.
E, inclusive, quando eu estava dando uma olhadinha de novo na aula hoje para vir aqui falar para vocês, eu vi que é a maior causa de transplante hepático nos Estados Unidos, que inclusive é o país com maior índice de obesidade. Então parou de ser outras causas do tipo álcool e agora é obesidade, gente, isso é super grave. Olha isso. Sim. Aumenta muito também o risco de câncer, porque o câncer, ele nada mais é do que uma alteração numa célula lá, ela fica meio doidinha, ela começa a se reproduzir, ela forma um tumor, certo? E lembra que eu falei que a obesidade, ela gera uma alteração na insulina, na diabetes, né? Porque ela aumenta a resistência à insulina, então o nosso corpo não consegue trabalhar com a insulina direito, o nosso pâncreas começa a produzir insulina demais. E a gente fica com níveis muito altos de insulina. E a insulina ela é um hormônio anabólico, é um hormônio que é, estimula crescimento. Então, se você tem um tumor lá e aí você tá com hiperinsulinemia, que é um hormônio que estimula o crescimento, esse hormônio vai estimular o crescimento de câncer e estimula o crescimento de vários tipos de câncer, mas muitos cânceres mesmo, principalmente os ginecológicos, mama, endométrio, mas está relacionado a aumento do número de câncer de vários tipos. Dos componentes do peso, assim, do componente mecânico da obesidade, pacientes obesos já foi visto que eles têm muito mais problemas de osteoartrite, problemas ortopédicos degenerativos, bom? Por conta do aumento da massa, fica aquela pressão nos joelhos, diminui o espaço entre a articulação, e aí o paciente tem osteoartrite de joelhos, quadril, às vezes até coluna. Então, pacientes obesos, no geral, têm mais queixas ortopédicas, tá? Pacientes obesos também têm mais índice de apneia obstrutiva do sono, igual a doença do refluxo, que aumenta a pressão, volta. O paciente obeso tem mais gordura nessa região e aumenta a pressão também, vai dormir, começa a fazer a apneia obstrutiva do sono. O paciente não consegue dormir direito, não entra nas camadas mais profundas do sono, e aí isso começa a gerar um grande impacto na vida cotidiana, aumenta risco de aumento de pressão também porque não dormiu direito, enfim. Aumenta as doenças alérgicas inflamatórias do tipo asma também, viu, gente? E ela tá super relacionada também à síndrome do ovário policístico. Entre muitas coisas. Então eu trouxe só as principais.